A primeira Igreja de Cristo Cientista em Portugal apresenta hoje uma conferência proferida em direto do Rio de Janeiro, no Brasil, por Evelyn Castelar Duarte Frisotti, brasileira e natural da Cidade Maravilhosa. Evelyn Frisotti é casada e tem uma filha. Conheceu a ciência cristã na infância e frequentou a escola dominical. O amor a Deus e à causa da ciência cristã impeliu-a a servir a humanidade como praticista. Hoje, a Evelyn é também professora, ministrando o curso primário de Ciência Cristã no Rio de Janeiro. E é também conferencista, membro do quadro de conferencistas da Ciência Cristã para os países de língua portuguesa e espanhola, aonde tem a oportunidade de levar uma mensagem sanadora para toda a humanidade. Antes disso, estudou Tecnologia da Informação, é pós-graduada em Sistemas de Redes de Computadores, foi oficial do Exército Brasileiro na área da Tecnologia da Informação. Evelyn foi também professora universitária. Na conferência de hoje será abordada a eficácia da oração na solução de desafios. Uma ação efetiva e sanadora que revela a cada um de nós o facto de que somos livres de toda a opressão com o amor divino. Obrigada, Fátima, pela apresentação. Obrigada a todos vocês que hoje eu posso dizer com muita alegria, sejam bem-vindos à minha casa. Muito bom recebê-los aqui no escritório onde eu trabalho, onde sempre coisas maravilhosas acontecem e é uma alegria muito grande. Mas também não posso deixar de agradecer por vocês me receberem na casa de vocês, por me permitirem entrar, falar dessas ideias que nós vamos abordar hoje, entrar no lar de vocês. Então, muito, muito obrigada por vocês receberem as ideias dessa palestra na casa de vocês. Essa configuração me remete a uma grande família, né? Uma família universal. Então, como uma família universal, nós estamos aqui reunidos nesta tarde para celebrar, para pensar, para reconhecer, para nos firmarmos nessa declaração de que somos livres de toda opressão com amor divino. Então, agora, vamos começar a nossa palestra. Olha eu aqui! Olha, sejam novamente bem-vindos e é bom a gente sempre pensar quão importante é essa declaração. Ela é verdadeira. Essa declaração, ela é singela, pode parecer, mas ela traz poder espiritual, porque ela retrata a realidade inerente ao nosso existir. E nessa realidade, nós não encontramos, não existe a opressão. Hoje em dia, nesse cenário mundial, a opressão do medo em relação à saúde, a opressão do medo em relação ao futuro, às finanças, em relação ao suprimento, às dúvidas, às angústias. Isso traz uma angústia. Um sentir-se, às vezes, até mesmo incapaz, né? E desanimados. Às vezes, o sentimento de solidão e o próprio sentimento de isolamento. É interessante porque isolar, a palavra tem no seu original a ideia de tomar a forma de uma ilha. Então, às vezes, esse isolamento, a gente parece que é uma ilha, não cercada de águas por todos os lados, mas cercada de medos por todos os lados, ou de incertezas por todos os lados. E acabamos admitindo, consentindo, que o bem não é supremo, e de que as injustiças e de que as incertezas
possam estar acima dessa supremacia do bem. Mas, hoje, juntos, nós vamos fundamentar pelos ensinos da ciência cristã, que foi descoberta por Mary Baker Eddy, que não tem que ser assim. Que com compreensão, com discernimento e com a diligência em manter esse discernimento, nós podemos viver agora a liberdade que é inerente ao nosso existir. Nós somos livres. Livres como uma condição de existência. Sabe? E a gente não precisa, isso é uma das coisas mais lindas que eu aprendi e que hoje eu posso compartilhar aqui com vocês. Que a liberdade, ela não está condicionada a parâmetros humanos. Ela não está condicionada a ordenamento e ações sociais. Mas a liberdade, porque a liberdade não é uma questão de um lugar. Não depende de onde eu estou. Não é uma questão de um lugar geográfico, de um posicionamento geográfico, dentro de casa, fora de casa, no shopping, nas montanhas, no mar, na praia. Mas a liberdade é um lugar mental, é uma postura mental. Isso é libertador. Então, essa liberdade, ela depende efetivamente dessa postura mental que está baseada na compreensão do que Deus é e do que Ele faz pelo homem, do que Ele faz por cada um de nós, o efeito dessa realidade, dessa consciência, dessa compreensão em nossa experiência humana. E a gente pode usufruir, e a gente pode desfrutar desse direito divino, onde o bem é supremo, onde a harmonia, onde a segurança, onde a saúde e aonde a paz são absolutamente supremos. Nossa liberdade não depende de um lugar geográfico, mas depende das nossas posturas mentais, de um lugar mental que nós nos estabelecemos, que é na realidade. Isso tudo faz toda a diferença na nossa caminhada. Também, para mim, está sendo muito especial poder falar com vocês, a gente celebrar, né, essa celebração nessa família, todos aqui, muito bem-vindos nessa sala virtual, nesse momento em que a humanidade celebra, né, a Páscoa, né, onde celebra-se a Páscoa de uma forma extensiva para os cristãos, né, a gente vai vendo também judeus celebrando a Páscoa, né, dentro de outros conceitos, mas quantas pessoas hoje no mundo estão pensando e com o coração disponível para a Páscoa? E é interessante a gente notar que a Páscoa, ela vem, a história dela é muito bonita, me permitam aqui mostrar, porque isso tem uma relação muito bonita com o que nós estamos vivendo agora nessa conferência. Então, a gente tinha os pastores, é um período pré-mosaico ainda, né? Ou seja, Moisés era um líder hebreu, então a gente chamava o período do nomadismo. Eles eram seminômades, eles viviam mudando. Então, chegava na época da mudança da primavera para o verão, os pastores, eles sempre celebravam, eles tinham uma celebração, onde eles botavam indumentárias, onde eles se aprontavam para poder partir. Por quê? Porque nessa época, quando o vento do deserto chegava, soprava, assolava todas as pastagens que eram tão pueris, tão poucas, e eles precisavam sair. O vento bateu, eles tinham que sair, mas eles tinham celebrado antes. Sabiam que encontrariam outro lugar.
sabiam que iam ter essa proteção, esse cuidado para continuar alimentando as ovelhas, para continuar alimentando naturalmente a família. E essa celebração, tem origem que hoje a gente chama da Páscoa, tinha a ideia original, a palavra, o sentido original de atravessar, passar por cima. Então, eles atravessavam, eles venciam esses ventos quentes que exterminavam as esperanças ou tudo aquilo que eles tinham vivido até então. Depois a Páscoa, depois eles viraram esse povo seminômade, eles ficaram estabelecidos num lugar só. Então, eles passam a atividade deles pastoril, tem uma mudança para uma atividade agrícola. E aí eles continuam celebrando, né, a Páscoa com novos rituais, novos ritos, mas sempre celebrando essa ideia que eles atravessavam essas dificuldades, sempre na certeza, né, de encontrar esse bem, esse suprimento, essa proteção. Então, eles celebravam antes. Bom, os anos foram passando, até que o povo hebreu, estabelecido ali na terra de Canaã, eles foram para o Egito e lá viraram escravos. Foi mais de 400 anos. E depois, Moisés, o líder hebreu, ele tira o povo, ele conduz o povo para fora da terra da escravidão. E é interessante que Moisés, ele liderou porque ele era liderado por uma consciência espiritual, por essa verdade. Ele tinha consciência dessa verdade que age, que tem poder. Bom, então quando ele tira, eles comemoram a Páscoa, antes deles saírem. Então a Páscoa passa a ser essa posição, essa passagem de um estado de escravidão de liberdade. Então eles atravessam, olha a Páscoa, atravessar, eles atravessam um mar de medos, um mar de dúvidas, de angústias, mas eles atravessam. Eles chegam no deserto. E no deserto, eles estavam livres da escravidão do faraó, mas eles precisavam estar livres de uma mentalidade, de posicionamentos mentais, de conceitos que foram adquiridos durante todo aquele tempo. Então, não era uma questão de lugar físico, era uma questão de postura mental. E ali no deserto, eles tiveram que, naquela aridez, confiar plenamente no bem supremo, no Deus, no Criador, na harmonia suprema. E, a partir dessa visão, eles puderam ver coisas maravilhosas acontecendo. E é interessante também notar que a primeira geração que chegou ao deserto murmuravam, criticavam, condenavam, se dividiam, faziam artimanhas de divisão, preocupados com o poder, sempre reclamando, ingratidão, como foram ingratos. Eles não continuaram na travessia. Eles não chegaram à terra prometida, que é muito mais do que um local geográfico, mas é um estado mental de consciência plena do poder supremo do bem, que cuida, que ama e que nos protege. E, com o tempo, eles atravessaram, chegaram e continuaram com essa tradição de comemorar a Páscoa. Isso foi perdido, depois isso foi resgatado, e resgatado com novos valores, com novos ritos, até que a gente vai vendo com Jesus que culmina, que eleva, né, o sentido da Páscoa. E ele traz a liberdade, não de um conceito de escravidão, da questão social ou tirânica, governamental, dos direitos tão básicos e fundamentais, mas a liberdade do conceito a vida limitada. A liberdade para sabermos que nós não somos atingidos, que não podemos ser tocados ou destruídos. Essa foi a grande liberdade. Jesus eleva esse conceito. E é importante a gente reconhecer que Jesus, ele não veio aqui para dizer, olha, agora todo mundo vai ser cristão, agora vocês não, vocês sim. Não.
Ele não veio para segmentar ou para criar outra maneira, né? outra religião, outra adoração. Pelo contrário, ele veio trazer todos, absolutamente todos, na consciência de que somos um com Deus, um com o Pai e Mãe Deus. A nossa unidade, que só tem um Criador, uma fonte, um Deus só, um poder, uma ação, uma realidade. E amar. Amar foi o que ele nos indicou. Então, ele não veio trazer divisões, ele veio trazer uma consciência onde a unidade é a realidade. Mas a Páscoa que ele veio nos mostrar está livre, muito livre de conceitos específicos, ritualísticos, mas está na consciência de que nós somos livres de toda a opressão dos conceitos materiais, não só dos ventos quentes do deserto, não só da opressão dos sistemas aceitos que parecem ser tão poderosos, não só de um deserto árido, mas livres dos conceitos mortais, livres do pecado, da doença e da morte. E nós estamos hoje numa conferência falando que somos livres de toda a opressão com o amor divino. Então, estamos celebrando a Páscoa. Isso é uma das coisas mais lindas que a gente podia celebrar de uma forma efetiva. Celebrar com o coração palpitante, com o coração feliz. A verdadeira celebração que a Páscoa merece. Né? Então, celebremos com alegria. Poxa, Evelyn, você vem falar de alegria nesse momento? Sim. Porque celebrar significa acolher com festividade. Então, a gente precisa acolher a confiança consciente, não é cega, não é porque alguém está dizendo. É uma confiança consciente do bem supremo. Celebrar também tem a ideia de você manter, acolher e manter, preservar. Então, nós vamos celebrar sim, nós vamos preservar, fundamentando, com uma lógica inspirada, com um raciocínio inspirado. Nós vamos poder manter, né, ter essa confiança consciente do bem. E, naturalmente, a gente poder ver e vencer essas intempéries e essas condições que parecem se apresentar na nossa jornada e viver. Nós somos livres com o amor divino. E é justamente nesse momento que a humanidade vive. É que nós precisamos ser firmes, precisos. É exatamente agora que a gente precisa dessa percepção, dessa compreensão espiritual. Então, isso não é não é querer nulificar, virar as costas para as coisas, dizer que tá tudo bem. Não é assim, é com compreensão, é com consciência. Porque nós vamos perceber que nessa presença, o único poder, não tem nenhum elemento para escravizar. Porque se tivesse, nós não veríamos a liberdade, nós não veríamos a proteção em atravessar essas dificuldades, em atravessar os ventos quentes do deserto. Nós nos deteríamos. Então, se não foram detidos, é porque podemos vencer, atravessar, vencer. E essa celebração consciente, gente, é luz. É luz que irradia consciência espiritual da realidade. A gente pode fazer uma analogia como luz. E é disso que o mundo precisa. Não é do medo, não é da tristeza, não é de angústia, mas revertermos isso com consciência, com uma visão clarificada da realidade que é espiritual. Nós vamos fazer isso agora,
né, com a ciência cristã, com os ensinamentos dela, que foi uma ciência descoberta, não foi inventada por Mary Baker Eddy. E a ciência, ela trouxe à luz de uma forma precisa, porque a ciência é sistematizada o cristianismo. Então, o cristianismo não passa a ser algo, uma história, um fato ou algo para seguirmos cegamente, mas o cristianismo como uma ciência, para que todos, absolutamente todos, possam compreender, possam aprender e aplicar. É prática, né? A ciência cristã, ela está baseada inteiramente na Bíblia e principalmente nas obras de Jesus, né? Mary Baker Eddy, ela compreendeu que nas obras de Jesus, na maneira que ele curava, havia uma ciência. Uma ciência, porque uma ciência tem um princípio, tinha esse princípio divino. E é muito importante a gente ver que ela chega a essas conclusões, ela diz, eu cheguei a conclusões absolutas, não relativadas por um ponto de vista humano e de interpretativos, mas ela chega por conclusões absolutas, graças à revelação divina. Então, olha que interessante, ela traz a revelação divina, ela fala, graças à revelação divina, ao raciocínio e à demonstração. Então, essa consciência dessa verdade absoluta vindo à razão, norteando a razão, inspirando e elevando a razão. E assim, o raciocínio inspirado e assim o raciocínio na base correta nos faz ter a demonstração. É uma ciência. Não é porque está falando que todos podem comprovar essa ciência. E essa base que a ciência nos revela, que traz ao nosso raciocínio, que traz a razão, é uma base espiritual. E ela não está perdida. Essa base, ela emergiu, ela se consolidou como ciência. E essa sistematização, esse sistema definido, ela perpetua as obras. Ela perpetua os ensinamentos de Jesus, que não tem a ver com segmentar, mas tem a ver com amar e com viver a nossa liberdade. O auge da demonstração, o auge da missão dele foi mostrar que somos livres. Então, para honrar ou para viver e para usufruir disso, ele não veio para mostrar que ele faz e que a gente fica agora, ai, como eu queria fazer. Ele veio para nos mostrar que a mesma natureza que o habilitava também nos habilita. Essa natureza divina, que traz em si o conceito de que somos livres das opressões e dos conceitos tiranos. A ciência, ela tem um princípio. A ciência cristã tem um princípio divino, que é Deus, que é a lei, que é essa ordem universal. E Mary Baker Eddy, ao trazer à luz esta ciência, ela resgata o cristianismo dos primeiros tempos e resgata o elemento de cura que se havia perdido. Não só a cura física, mas também a cura de tudo aquilo que parece angustiar, tudo aquilo que parece estar em desarmonia. Ela estabeleceu essa ciência com compreensão. Para mim, a minha gratidão profunda, porque ela estabeleceu a conexão entre uma palavra inspirada da Bíblia, quer dizer, essa compreensão, não é só uma história, mas tem um senso espiritual. Então, ela faz a conexão dessa mentalidade à razão e, naturalmente, a demonstração. Então, ela faz a conexão da palavra inspirada da Bíblia com a prática sanadora, porque não é uma questão de conhecer. Quantos conhecem? E a prática e a cura, que não pode ser delegada ao mistério, ao que você não sabe explicar, tem uma ciência. E essa ciência foi demonstrada, essa ciência foi estabelecida. E
ela começou a escrever, depois de 9 anos, ela começa na sua trajetória, porque ela sempre buscou a cura, ela cresce com uma saúde debilitada, então ela sempre buscou, sempre se apoiou em Deus como amor, e isso fazia sempre ela ir além dos conceitos tradicionais. Se era amor, ela não tinha que ficar sofrendo. Né? Que Deus de amor que determina que alguém tem que sofrer. E Jesus veio para curar, para mostrar a nossa liberdade, então, porque isso não é a lei de Deus, não é lei que tenhamos que sofrer ou padecer e aceitar isso. E nessa busca, ela segue sua caminhada, ela não tinha percebido ainda, mas ela via que era, cada vez mais ela entendia que não estava num conceito de matéria, mas era algo mental. Bom, quando ela sofre um acidente, e foi, né, um acidente com lesões internas graves, e ela pega a Bíblia naquele sofrimento, porque era a cultura, era o amor, era o vínculo dela com as Escrituras. Ela pega as Escrituras, abre numa cura que Jesus efetuou, um paralítico, e ela se percebe curada. Mas isso não era o acaso, e ela entende que tinha um princípio nisso, e daí começa a busca. E desde então, ela se dedica exclusivamente a estudar a Bíblia durante 3 anos. E não estudava outra coisa. E ela começa a perceber essas conexões. Quanto mais ela estudava, mais ela compreendia, mais ela praticava, mais ela podia compreender. Então, ela ia mais e mais fundo, como ciência. E ela começa a escrever o livro. Depois de 9 anos, ela publica o livro, que é o Ciência e Saúde, bem pertinho para quem não conhece, Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras. E a gente pode ler aqui no Ciência e Saúde. O Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras fala ao coração e ao raciocínio. Abre a porta para a cura cristã, da maneira que era praticada por Cristo Jesus, cujo método pode ser colocado em prática hoje, como era naquela época. Esta obra mudou a vida de gerações de leitores. Mudou a minha também. Proporcionando paz, esperança renovada, equilíbrio e saúde. O último capítulo inclui muitos relatos autênticos de pessoas que foram curadas pela leitura e estudo desse livro. A ciência tem que ter demonstração. Uma ciência é prática, por isso a gente tem um capítulo de frutos. Por isso a gente tem revistas que têm os artigos e tem os relatos de cura, né? A gente tem o Christian Science Journal, que desde 1883 ele nunca foi descontinuado, até hoje ele tem esses artigos e relatos de cura. A gente tem o Christian Science Sentinel, são revistas apenas em inglês, esse Sentinel é semanal. A gente tem o Arauto da Ciência Cristã, que tem em português e é mensal, e a gente tem edição da internet, edição em papel. Depois a gente vai ver que nesse momento a Sociedade Editora da Ciência Cristã, ela liberou os acessos, então você vai ter, no final vai ter a indicação de alguém de Lisboa, que é a Ação. Podem ligar, ela vai passar o link para vocês, quem desejar. O acesso ao Arauto há mais de 100 anos de relatos, de artigos inspirados, e que realmente é uma oportunidade a gente poder se debruçar e poder usufruir dessas ideias tão organizadas e tão práticas. A gente também tem uma vida dedicada à cura, né, que são relatos de cura dessa caminhada de Mary Baker Eddy. A gente também tem um século de cura, né, que é linda, são histórias lindas, né, de pessoas que puderam aplicar a ciência e vencer. Então, é muito lindo ver essa trajetória. A gente tem aqui um mundo mais luminoso, que fala da trajetória de Mary Baker Eddy. É lindo esse livro, ele inspira e nos mostra que somos livres. Toda a opressão de uma mulher nessa época, que escreve um livro, que traz um conceito, traz uma ciência, né? Como ela transformou, como ela fazia palestras, ela fundou uma faculdade de metafísica, ela fundou uma igreja, né, que tinha um propósito, né, científico, né, de celebrar, de comemorar, de elevar o pensamento e de abençoar a humanidade.
Então, é muito interessante de ver a história dela, inspira e muito. Bom, mas o que a ciência efetivamente nos revela? Que a gente pode se fundamentar, né? Eu vou dizer, claro, que tem uma enormidade de ideias que a gente pode abordar, mas eu senti que essas ideias, elas já me ajudaram toda a humanidade ao longo da sua história e vão ajudar cada um de nós também. Vamos pensar juntos, vamos raciocinar juntos. Eu não estou podendo ver vocês, mas a gente vai sentir um coração bem aberto e bem receptivo, esses fundamentos, porque eles fazem muito sentido. Eles trazem a paz, trazem uma elevação à lógica para ela ser inspirada, para ela ser conduzida nessa percepção da realidade espiritual. Então, a primeira coisa que a gente aprende na ciência cristã é começar a compreender a Deus, o que Deus é. E, naturalmente, o homem. E, naturalmente, nos percebermos qual é o contexto da nossa existência. Então, o homem, a gente vê na Bíblia que o que Deus, né, como esse Criador, ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Olha que interessante. Imagem, não de semelhante. Uma imagem como uma representação, como uma expressão, como uma manifestação, como um reflexo. Se é imagem e se é o reflexo, ela tem a semelhança, é semelhante. É imagem e semelhança. Não é uma imagem distorcida, não é uma imagem desfigurada do original, pois é uma imagem e semelhança. Semelhança é a qualidade de semelhante. É uma imagem que tem a qualidade de semelhante, que está em conformidade com a sua origem. Então, veja bem, não somos uma imagem distorcida, porque nós não somos de semelhança, somos semelhança. E a semelhança está de acordo com o original. Então, essa relação com Deus nos mostra e nos diz muito. E a gente vai raciocinar a partir dessa base. Quando a gente fala da relação entre Deus e o homem como manifestação, como reflexo, então a gente sabe, tudo que é inerente a Deus, eu possuo, incluo por reflexo. Então, Deus não é violado, não é danificado, não é destruído. Logo, como uma manifestação, eu também não sou. Como reflexo da minha fonte, eu também não sou. Se a minha fonte não é, eu não posso ser, porque emana, porque flui em mim. Eu sou o próprio fluir dessa realidade, dessa consciência espiritual. Então, se é infinito o princípio, claro que a manifestação que eu sou, que o homem também é infinita. Então, eu estou sempre de acordo, eu estou sempre em conformidade. Então, eu sempre uso esse exemplo, porque ele é bem simples e ele traduz muito para a gente. Por exemplo, um raio de sol. Um raio de sol, ele tem as propriedades da sua origem, que é o calor, né? O raio de sol, ele só pode ser quente. Por quê? Porque a origem, ele é o reflexo do calor. Ele só pode ter os elementos do calor. Ele não pode ter os elementos do gelo, porque não está em conformidade com a sua origem, né? De acordade pela qual ele existe. Então, nós estamos de acordo com a finalidade pela qual fomos criados. Isso é muito, muito significativo. É uma mudança de reconhecimento de quem nós somos. Não homens frágeis, sujeitos a toda opressão, todos os conceitos de medo, de angústia, somos tão indefesos. Não é verdade.
estrutura divina ali existe. Nós somos a manifestação dessa verdade, dessa ideia espiritual plena, que é a fonte, que é esse poder supremo. Eu manifesto isso, eu expresso isso, né? E tudo que é inerente a Deus, que é o amor, é inerente também à minha existência. Mary Baker Eddy, ela define Deus na página 495, no capítulo Recapitulação. Ela diz, pergunta, o que é Deus? Resposta, Deus é a mente, o espírito, a alma, o princípio, a vida, a verdade, o amor. É incorpóreo, divino, supremo e infinito. São sinônimos para Deus. E esses sinônimos se referem a um Deus, ela diz logo depois, único e absoluto. Os sinônimos não traz em si uma questão de mais uma palavra para definir, não. Traz um campo de ideias mais expandido, mais ampliado. Pensar em Deus como esse viés da vida. Deus é infinito, a vida é infinita. De Deus como espírito, então a vida é infinita e é espiritual. Foi isso que Jesus nos mostrou, foi isso que Jesus nos revelou. E o homem como a manifestação, a mente, não a mente, um cérebro, um conceito de que a vida está no cérebro, que o pensamento está no cérebro. A mente é divina, é Deus. Ela que emana, ela que é a fonte das ideias, ela que é a fonte do pensamento. Então, nós somos ideias da mente, somos o pensamento consciente da mente, porque a mente divina nunca está inconsciente de si mesmo. Então, logo, se eu sou um pensamento consciente, eu existo eternamente, porque eu sou o pensamento consciente da mente. Esse status nunca muda, essa verdade não se altera, é inalterável. Então, quão importante, de uma maneira bem simples, a gente começar a raciocinar com o que Deus é, que é incorpóreo, Ele é infinito, que Ele é divino, que Ele é supremo, e como manifestação dessa ideia, eu também expresso, eu também manifesto essa verdade. Bom, o reflexo eu posso vivenciar essa verdade. E é interessante a gente também pensar em princípio, Deus como princípio, porque o princípio é perfeito. Então, todas as coisas emanam nessa perfeição. Eu não estou falando de perfeccionismo humano, conceitos e parâmetros humanos. Eu estou falando de concepção divina, de elementos, de substância divina. É isso que nos compõe. E esse pensamento, essa consciência agregada à ideia de que Deus, a mente, a vida, a verdade e o amor é onipresente. A vida, a verdade, o amor, o princípio, a alma, o espírito são onipotentes, onipresentes, onipresente, onipotente e onisciente. Está em tudo, é toda a presença. Então, o espírito, ele é tudo, onipresente. Ele é onipotente, ele tem todo o poder, o único poder. E ele é onisciente. Então, vejam bem, nós vamos com parâmetros bastante resumidos, mas o suficiente para raciocinarmos juntos. Então, vamos lá. A mente, Deus, é onipresente. É toda a presença, é tudo em tudo. Então, a gente vai reconhecer, se ela é tudo em tudo, a totalidade de Deus. O bem. Ela é suprema, a mente é suprema, o bem é supremo. Isso é fato, isso é verdade espiritual. O bem é supremo. Na totalidade de Deus, o bem. Tem o mal?
um não bem vigoroso. Não tem o mal. Onde é que o mal, o maligno, pode transitar nessa presença? Ele não pode transitar nessa presença. Porque ele não tem substância, ele não tem inteligência, ele não tem poder, ele não tem origem, não tem realidade. O mal não pode transitar nessa presença. Que é Deus, que é o bem, que é o amor. Ele não possui vida para transitar. Ele não possui inteligência, ele não possui energia, ele não possui poder para ficar se movendo para um lado e para o outro. A única coisa que parece trazer o mal à nossa experiência é o quê? É um conceito falso. É um conceito irreal. É um conceito ilusório, distorcido da realidade. Mas quando estamos conscientes da única presença, do único poder, dessa única identidade que nos compõe, gente, tudo é mental. Quando estamos conscientes disso, nós mudamos a nossa experiência humana. Então, a nossa identidade, a nossa realidade está preservada, porque eu estou nessa presença. E nessa presença só tem o bem. Nessa presença só tem o que é bom, o que é belo, o que é puro. Por isso a gente tem a saúde assegurada, porque nessa presença não tem nenhum elemento para me atacar, para denegrir a minha saúde, a minha integridade. O meu existir está garantido. Então, nessa presença, na presença de Deus, na presença do amor, não tenho medo. O medo não impera. O medo não opera, nem em mim, e nem em nada, e nem em ninguém. Porque nós estamos na presença do amor. Aqui na Bíblia, em João, primeira carta de João, a gente lê o seguinte, a mensagem. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ele é a origem, eu sou o reflexo. Ele é a origem, então eu tenho que expressar. É inerente à minha existência expressar todos os elementos inerentes, tudo que é inerente à minha origem. Eu amo porque ele me amou primeiro. E aqui o foco é no amor, nessa presença. Não tenho medo. Antes, o perfeito amor, que é o amor divino, lança fora o medo. E aí eu pergunto para vocês, lança fora para onde? Se tudo é a mente, a onipresença do amor. E aí vale a gente começar a buscar essa percepção espiritual da Bíblia. Lançar fora tem um significado de o perfeito amor revela a nulidade do medo. A nulidade de que o medo exista como poder, como ação para nos atormentar, para nos oprimir. Porque vem as facetas do medo. O medo ele traz facetas de angústias e a gente vê essa consciência de medo, essa postura mental de medo, a gente vê na nossa experiência humana, seja naquilo que a gente percebe como corpo, como relacionamentos, como o nosso trabalho, como a gente lida, como a gente tem a esperança, como a gente percebe todas as coisas. Então, quão importante nós vivemos, e Paulo também fala isso, o apóstolo Paulo, e é muito importante. Nele nós vivemos, nele nós nos movemos e nele nós existimos. Eu existo nesse amor, mas se não tenho medo, eu existo sem medo. E quanto mais eu estiver consciente dessa onipresença do amor, mais
é dissipada, é percebida como nula a condição de que exista um medo. É lançado fora, ou seja, é revelado como nulificando, né? Vendo que o medo é nulo, não faz parte da origem, não pode fazer parte de nenhum de nós. Deus é onipotente, é o outro aspecto. Então, a gente viu os sinônimos, a nossa relação com Ele, agora a gente está vendo para raciocinar elementos essenciais dessa compreensão sobre Deus, sobre o amor. Então, Deus é onipotente, o amor é onipotente. Ele tem todo o poder e não tem nada fora Ele, não tem poder separado dele. Isso também é muito importante, porque quando como reflexo de Deus, eu expresso esse poder. Esse poder não está vinculado a como eu sou poderosa, ou a minha pessoa, as minhas habilidades, ou o que eu faço, ou o cargo que eu ocupo. Não é nessa percepção humana. Essa condição de poder é por reflexo. Quanto mais eu compreendo a minha relação com Deus, a minha identidade com Deus, mais eu usufruo. O grande mestre, Jesus, ele nos mostrou o quê? Eu e o Pai somos um. Eu faço aquilo que o meu Pai faz. Eu trabalho até agora porque meu Pai trabalha também. Então, pelo reflexo, pela condição, usufruímos dessa natureza divina, desse poder por reflexo. Então, essa autoridade nos é conferida sim, agora e para sempre. Então, veja bem, para destruir. Não fazia sentido Deus criar alguma coisa, um poder para destruir Ele mesmo, para destruir a criação dele mesmo. Não faz sentido isso. Por isso que não existe poder para destruir a vida, que é Deus, e as suas manifestações, e as suas expressões. Nós não estamos encurralados, nós não estamos vitimados. Por quê? Não há poder para me vitimar, não há poder para me sujeitar, não há poder efetivo, verdadeiro, que possa me oprimir. E também a gente pode pensar, mas se eu tenho essa onipresença, essa onipotência, não tem poder para me atacar, não... Aí você vê que você não se apoia, não aceita o medo. Eu não posso ter medo de perder a vida, porque a vida é Deus. Eu não posso ter medo de perder o que definitivamente, o que eternamente eu sou, a imagem e semelhança de Deus. Essa consciência lança fora. Essa consciência me dá autoridade para ver a nulidade de todas as questões que parecem existir e que têm um poder para me oprimir. A doença não tem poder e nem pode pretender ter. A autoridade que talvez pareça ter é de conceitos falsos, de conceitos deturpados que nós abrigamos. São falsos conceitos, que não são lei, que não é a lei de Deus. Então, a lei de Deus, ela sustenta a realidade da harmonia. Ela sustenta a perfeição, ela sustenta a saúde, ela sustenta que somos completos. A doença, ou a vulnerabilidade, ou a desarmonia é um hipotético. Evelyn, do bem, por que você está falando isso com uma firmeza? Que foi isso que o nosso grande mestre Jesus nos provou. Foi isso que a gente acompanhou em todas as histórias da Bíblia, o cerne, o senso espiritual da supremacia do bem sobre todas as condições, sobre os ventos quentes, sobre sistemas equivocados e opressores, sobre desertos, sobre todas as coisas. O bem é supremo. Logo, a doença não é uma lei. E isso me faz me sentir livre, absolutamente livre, dessas condições, dessa maneira equivocada e deturpada de pensar. E eu me apoio.
nessa condição da onipresença, da onipotência. A senhora Ed, num livro, A Primeira Igreja de Cristo Cientista, Miscelâneos, ela fala sobre, que ainda não está traduzido no português, para o português, ela fala justamente sobre essa postura. Ela diz o seguinte, vou ler traduzido aqui do espanhol. Na eventualidade de uma doença contagiosa, isso é interessante, na eventualidade de uma doença contagiosa, os cientistas cristãos se empenham a elevar-se. Isso é muito lindo. A gente se empenha não a se prostrar, não a murmurar, não a reclamar, como a gente viu aquela geração que foi liberta da terra do Egito, mas ficou murmurando no deserto. Então, os cientistas cristãos, por essa base espiritual, a gente se empenha em se elevar conscientemente até o verdadeiro senso da onipotência da vida, o verdadeiro senso da onipotência da verdade, o verdadeiro senso da onipotência do amor. E aí, esse grandioso fato, ela continua na ciência cristã, quando compreendido, fará cessar o contágio. Então, é essa compreensão, esse discernimento que faz cessar, que não tem lugar em mim, na minha consciência, e naturalmente não tem lugar em ninguém. E a gente não fica esperando o outro mudar. Toda mudança começa com o que nós abrigamos no nosso pensamento. É interessante quando na Bíblia a gente lê o homem criado à imagem e semelhança, o homem também, ali também diz que ele tem domínio. Domínio para só consentir essas realidades, a realidade espiritual. O domínio para não aceitar as sugestões mentais agressivas, os conceitos, que a gente vai falar já de conceitos deturpados da realidade. Porque muitas vezes a gente se pega, não, tudo bem, faz sentido, onipresença. Mas não obstante, a gente aceita o seguinte, a senhora Ed fala sobre isso no sermão que foi traduzido aqui, ó, A Cura Cristã. E ela diz o seguinte: tendo ser Deus potente, a gente admite, Deus é onipotente, faz todo sentido. Estaremos limitando seu poder em todos os pontos. Quando a gente está dizendo, então a gente aceita, mas a gente acaba limitando quando a gente diz que ele é derrotado por certos tipos de alimento, ele é derrotado por mudanças climáticas, olha isso, por vírus. Então a gente até afirma, mas por isso que ela fala essa consciência da onipotência. Porque a consciência não admite que ele seja atacado, que ele seja atingido ou por alimentos, ou por vírus, ou pelo clima, ou pelo local geográfico. Onipotente é onipotente, né? Então, isso é muito, muito lindo a gente poder pensar e basear o nosso pensamento com firmeza, com clareza nessa realidade. Também tem outro livro que é Escritos, né, Miscelâneos, que também ainda nós não temos em português, então eu vou traduzir, que diz o seguinte, uma tradução livre, feita com muito amor, não é oficial, mas tem muito amor. Levados pela correnteza popular do pensamento mortal, sem questionar a confiabilidade de suas conclusões, quer dizer, da base, da origem, né, dessa base espiritual. A conclusão baseada nos sentidos, naquilo que é volátil, naquilo que é mortal, naquilo que é finito, naquilo que não traz equilíbrio, permanência. Então, a gente aceita conclusões dessa base, quando, na verdade, né, nós temos que basear aceitar as conclusões que estão. Esse é o desdobramento dessa base espiritual.
Então, vamos lá. Sem questionar a confiabilidade de suas conclusões, nós fazemos o que os outros fazem. Acreditamos no que os outros acreditam. E dizemos que os outros dizem. Tudo que o outro diz, a gente repete. Tudo que várias pessoas dizem, acreditam, a gente repete e a gente aceita. O consentimento geral é contagioso e torna contagiosa a doença. O que nós estamos consentindo? Conceitos errôneos, coletivos, consolidados pelo tempo. Ou estamos nos firmando na base, que é eterna, que o tempo não faz parte dessa eternidade, que o sistema é o sistema da verdade, da realidade espiritual. Então, quão importante a gente parar e pensar e considerar o que nós estamos aceitando. Isso é muito importante. Então, eu estou usando todo esse bloco da conferência para a gente estruturar o nosso pensamento e começar a discernir onde eu estou me apoiando, o que eu estou fazendo, o que os outros fazem, pensam qual é a base disso. Tem realidade? Tem eternidade? Não, então lança fora. Não tem poder espiritual. Mary Baker também, no Ciência e Saúde, ela nos diz o seguinte, em relação a essas posturas mentais que a gente precisa ter domínio e estar alerta. Por isso que Jesus falou, vigiai. A importância é vigiar e orar. Então, vigiai. A senhora Ed, aqui no capítulo Ciência, Teologia e Medicina, ela diz, choramos porque outros choram, bocejamos porque outros bocejam, e contraímos varíola porque outros a contraíram. Quando esse contágio mental é compreendido, tomamos mais cuidado com nossas condições mentais e evitamos tagarelar sobre doenças, assim como evitaríamos falar em favor do crime. Nessa comiseração, nem as convenções sociais deveriam nos tentar a cultivar alguma forma de erro. E certamente não deveríamos ser o advogado do erro. Então, é a postura mental. A nossa conferência mostrar que somos livres e que precisamos manter, estarmos conscientes, vigilantes, atentos a todos esses aspectos mentais que se aceita, a todos esses aspectos mentais que nós acalentamos. E ela diz também no capítulo Os Passos da Verdade. Não é nos Passos da Verdade, não. É na prática da ciência cristã. Se decides que o clima ou a atmosfera não é saudável, assim será para ti. São decisões, são posturas mentais. Tuas decisões te dominarão, sejam qual for o rumo que tomarem. Então, monta guarda a porta do pensamento, admitindo somente aquelas conclusões, não que de origens finitas, de origens que Jesus viveu para nos mostrar a nulidade delas, a nossa liberdade dessas conclusões sem base científica, espiritual. Então, aqui é lindo isso. Então, admitindo somente aquelas conclusões cujos resultados desejas ver concretizados no corpo. O que eu admito, eu vejo como expressão na minha experiência humana e no corpo. Tu te governas harmoniosamente. Quando se apresenta a condição que, segundo dizes, causa doença, quer seja ar, exercício, hereditariedade, contágio ou acidente, então desempenha a tua função como porteiro e veda a entrada a esses pensamentos e temores doentios. Temos autoridade, temos domínio para montar guarda à porta do pensamento e nos basear nessa verdade, nos fundamentar nessa realidade espiritual que é harmoniosa, que é perfeita, que tem equilíbrio, que tem a saúde. E vigiar. Olha o que eu estou propagando, olha o que eu estou disseminando, olha o que eu estou aceitando.
Aqui, nesse bloco, por último, a gente vai falar dessa visão, da importância de vigiarmos o nosso pensar. Também, está nos escritos miscelâneos, a senhora Ed fala o seguinte: a peteca da intolerância religiosa cairá por terra se não houver raquetes que a lancem de um lado para o outro. Então, quão oportuno é agora nós reconhecermos que a peteca do medo, que a peteca da ideia de contágio, a ideia da peteca de escassez, a ideia da peteca do temor, ela vai cair por terra, porque eu não vou usar raquete para jogar ela para um lado para o outro. Eu não vou. É a minha proposta diária. Não vou aceitar, eu não vou permanecê-la em jogo no meu pensamento. Ela cai por terra, ela é aniquilada, ela é vista como nula. Então, quão importante é, eu estou falando todos esses exemplos, são posturas mentais que nós precisamos reconhecer e admitir. Por último, para o raciocínio básico, a gente vai ver a mente é onisciente. Ela vê tudo, tem um verdadeiro conhecimento da ciência. Ela sabe tudo, ela vê tudo, é onipresente. E ela sabe que tudo que existe é muito bom, é harmonioso, porque é a emanação da harmonia, é a emanação desse princípio perfeito. E ela não ia criar, e sabe que não criou nenhum elemento errado, torto, dissemelhante para prejudicar a semelhança. Ele sabe tudo, é todo conhecimento, é toda a ciência, é toda a inteligência suprema. Por isso, ele sabe, a mente sabe, e eu sei por reflexo. Posso estar consciente. É a minha realidade, estar consciente dessa verdade. Isso é inspirador, mas isso é efetivo, isso é prático. A gente vê a mudança. A gente vê a mudança nos nossos comportamentos das coisas. Ninguém está dizendo para vocês falarem: agora eu sou espiritual, Deus é onipotente, eu vou fazer mesmo, vou sair. Eu não preciso ter essa preocupação. A gente, por amor, respeita o ordenamento social. Eu não me dobro às ideias que estão gerando um ordenamento social, porque elas estão baseadas em conclusões mortais, equivocadas. Então, isso no meu pensamento, eu não me dobro a isso. Mas por amor e por respeito a esse pensamento coletivo, a gente obedece. E isso não pode me prejudicar. O que eu sei sobre a minha identidade, sobre a minha existência, que eu não posso ser atingida e atacada, porque nessa presença não tem elementos que ataquem, não tem poder para me atacar, não foi criado nada para me atacar. Saber isso como reflexo da verdade absoluta é a minha proteção, é o meu amparo. E isso me traz autoridade cada vez mais para rejeitar, para ver como nulo, para não consentir no meu pensamento essas distorções da realidade. Então agora eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Veja bem, gente, eu não estou preocupada com a hora e que vocês também não estejam, porque nós estamos celebrando, estamos numa tarde para pensar nisso. Mas são elementos tão importantes que eu queria compartilhar com vocês com toda calma, com toda clareza. Então, a gente vai trazer esse exemplo que vai ajudar a gente a pensar a partir dessa base correta e reconhecer essa nulidade. Por quê? Porque muitas vezes, gente, quando a gente começa a olhar uma situação e falar que não é a realidade, que não é nulo, pode parecer agressivo, porque você vai estar contrariando os sentidos materiais. Mas com essa analogia, a gente vai poder agora ver que fica mais suave e mais claro nos mantermos nessa posição. Então, a gente vai ver agora umas imagens de um projetor que vai estar ligado a um computador e ele projeta na tela uma imagem. Então, o computador está sem fio, conexão, está ligado ao projetor. E o projetor, com a imagem do computador, ele projeta numa tela mental essa imagem. Vendo mais de perto essa imagem, a gente vai ver agora o foco na imagem. É uma imagem linda e eu acho que bem conhecida dos nossos amigos de Portugal,
precisei de tantos turistas, porque é um ponto turístico. Então, eu consigo ver com toda nitidez e beleza essa realidade, essa imagem. Toda clareza e nitidez. Mas muitas vezes pode ser que esse projetor apresente alguns desfoques, ele esteja desfocado. E aí, quando ele desfoca, olha como a imagem pode ficar, gente. Ela pode ficar turva. E se eu sei o que é a imagem real, eu ainda nessa visão tão turva, eu ainda assim posso pensar, olha lá o crepúsculo, olha lá a torre, olha lá, eu ainda posso ter vislumbres da imagem. Se eu não sei que imagem era, se eu não tenho consciência da imagem, eu não vou. Eu posso fazer várias suposições, eu posso elocubrar várias coisas, mas eu não vou reconhecer a imagem original. E é importante a gente notar, essa imagem deturpada, que eu não estou reconhecendo, ela não alterou a imagem original no computador. A imagem no computador, nítida, perfeita, clara. Essa imagem no computador não foi alterada pelo desfoque, pela distorção que o projetor trouxe. A imagem está intacta no computador. Essa imagem distorcida não muda, não altera, não destrói, não pode marcar a imagem original. Quando a gente simplesmente vai ajustando o foco, o que vai acontecer? A gente vai ver a mensagem, a gente vai vendo, olha, a imagem cada vez mais nítida, porque ela está lá. Ela vai vindo à luz, olha, até que a gente perceba novamente a imagem nítida. E por que eu posso perceber a imagem nítida? Porque ela está ali, sempre presente, nunca deixou de estar. Isso é muito importante a gente sempre pensar, sabe? Que o fato, a ideia, a imagem e semelhança que nós somos, gente, não é danificada, não pode ser deturpada. Não se confundam com as deturpações dos sentidos e dos testemunhos, que não nos revelam o fato científico da nossa existência. Não se enganem com as deturpações dos conceitos mortais. Então, voltando agora aqui à tela, a gente sabe e a gente pode parar e pensar. É muito, Evelyn, está muito dos meus sentidos ver a deturpação. Não se engane com as deturpações dos conceitos. Se não está de acordo, conforme a imagem original, a ideia original, são imagens distorcidas e deturpadas, que não representam a nossa realidade. Então, a gente vai ver o que é ajustar esse foco para que essa imagem, nessa tela mental, seja vista na sua verdadeira luz. Então, quantos conceitos distorcidos aceitamos? Então, a gente precisa saber o que conceitos são esses. Conceitos são representações, isso é até um conceito, isso é uma definição de dicionário, são representações de parâmetros assumidos. Parâmetros e conclusões assumidas de um homem finito, limitado, de um homem que está dentro de uma concepção absolutamente mortal, material. Quando o homem é a manifestação, a imagem do espírito, ele é espiritual, a vida é espiritual. Então, conceitos são essas imagens mentais, não como formas, a imagem casa, carro, saúde, alegria, ginástica, praia, viagem. A gente não está falando desses contornos, né, geométricos. A gente está falando de concepções, imagens mentais como concepções. Então, o conceito de opressão, o conceito da opressão é um conceito equivocado. Olha que legal. É um conceito distorcido, ou seja, são percepções distorcidas da realidade. São imagens mentais distorcidas da realidade. Elas não representam a semelhança. Por isso, elas não têm origem. Elas não têm poder, ação, substância para alterar a imagem original. Ela não pode mudar o que é verdadeiro. O homem como a imagem semelhante.
Mas agora que vem o X da questão. Esses equívocos, geralmente, eles são aceitos, as imagens distorcidas são aceitas quando elas deveriam ser rejeitadas. Será que a gente está lançando fora as imagens distorcidas ou nós estamos abrigando as imagens distorcidas? Estamos vendo a imagem como nula ou nós estamos aceitando a imagem distorcida como nula? Cada um vai ter que pensar. Cada um vai ter que começar a perceber os parâmetros. Por isso Jesus nos disse vigiai. Né? Então, é isso que é importante. Eu estou aceitando que eu tenho que lançar fora. Então, só reconhecer que é uma imagem distorcida já é um grande passo. Então, muitas vezes, quando a gente se depara com essas situações, a gente pode saber, é imagem distorcida. Aí já me peguei pensando, isso não é a imagem real. Já trouxe uma suavidade ao meu pensamento, do que afrontar e falar, olha, isso não é real. Então, quando eu pensei, não é a imagem da realidade, ela é distorcida. E a gente vai ver como é que a gente ajusta isso. A gente vai ver que a oração é a maneira de vermos esse foco, vermos essa imagem correta. E a gente vai ver o que é, né, que de fato permite esse ajuste, trazer a imagem real. Então, nesse raciocínio de tudo que a gente viu até agora, do homem com uma relação, uma imagem e semelhança de Deus, do que Deus é, essa supremacia, infinitude, que é divino, que é incorpóreo, né? Onipotente, onipresente, onisciente, quer dizer, que a gente pode ter autoridade de montar a guarda ao pensamento de não aceitar as imagens distorcidas. Essa consciência dessa arquitetura revela a nulidade do medo, dos conceitos, de parâmetros e conclusões errôneas para não nos oprimir. E nos remete cada vez mais ao reconhecimento de que na nossa existência, temos a liberdade. É a base inerente ao nosso existir. Somos livres. Ser livre não é uma determinação de parâmetros humanos. Ser livre não é determinação de conclusões humanas, financeiras, geográficas, culturais ou sociais. Ser livre, gente, é o fato real do nosso existir. É o fato da arquitetura divina do homem como a imagem perfeita, nítida e semelhante. Porque somos o reflexo do amor divino. Essa é a nossa condição real. E essa consciência se traduz na nossa experiência humana. Essa consciência também, esse raciocínio, eu vou mostrar para vocês bem rapidinho, como que nós podemos, de uma forma muito simples da prática, de ler a Bíblia e de ver esse senso espiritual, essa lógica metafísica cristã que vai nortear e vai fazer a gente amar e compreender e praticar a Bíblia. Por exemplo, no Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Então, esconderijo do Altíssimo não é algo escondido, é essa consciência da realidade. E nessa consciência da realidade, da imagem lá no computador, eu não sou atingida. Aquela deturpação da imagem não muda a imagem original. Então, quando eu conheço a imagem original, minha fonte, por onde eu estou, nessa presença que eu estou, que eu vivo, que eu existo, eu estou no esconderijo do Altíssimo. Protegida pelo Onipotente, pelo único poder que existe. Ele é o meu refúgio, é onde eu me refugio, é a base mental dos meus pensamentos. Ele é Deus meu, é quem eu confio. Porque ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, dessas condições de conclusões totalmente baseadas no senso mortal. Ele me cobre com as suas penas, e sob suas asas eu estou seguro, sobre essa condição da realidade, sobre essa base, esse fundamento espiritual, eu estou segura. Não sou removida, não sou atacada, não sou atingida.
Não te assuste do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Não importa quais sejam as sugestões. Eu não tenho medo, porque no amor não existe o medo. A consciência do amor vê que é nulo, lança fora o medo. Lindo. Então a gente pode passear pelos salmos, a gente pode passear pela Bíblia, entendendo com clareza qual é o mecanismo, qual é esse mecanismo mental que nós estamos abrigando e o que nos dá naturalmente com esse mecanismo como experiência humana. Que lindo, ele é meu refúgio, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Claro, eu estou nessa presença, e nessa presença não tem o mal, a totalidade do bem não tem o mal, então não pode chegar o mal em mim. Não tem poder nenhuma imagem distorcida. A imagem distorcida não tem o poder de mudar a imagem original. Porque essas ideias celestiais, aos anjos dará ordem a seu respeito, elas fluem incessantemente em cada um de nós. Nos guarda, nos sustenta na sua mão tinha a ideia de poder. Então, nos sustenta no poder do bem, no poder que é o infinito sustentador. Esse poder sustentador está presente para cada um de nós, independente das visões distorcidas de falta, de carência, de angústia, de escassez. Porque porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo. Ele me invocará e eu lhe responderei. Nenhuma busca em vão. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, lhe mostrarei a minha salvação. É uma palhinha, né, de como a gente pode, com essas ideias que nós abordamos nessa tarde, na nossa celebração da Páscoa, na nossa celebração da liberdade que nós temos, no amor divino, a gente pode compreender a Bíblia. Bom, vamos botar isso em prática? Vamos. E eu já posso colocar para vocês, já posso relatar para vocês o que eu pude colocar em prática em diversas situações, mas eu vou contar em duas especificamente. Quando há muitos anos atrás começou aqui no Rio de Janeiro a história da dengue, as pessoas tinham medo do mosquito que transmitia a dengue. Eu trabalhava na época no quartel, uma área de muito verde, e a gente fazia educação física, a gente transitava por aquela área, por mais que tivessem todos os cuidados, mas se tinha a ideia que poderia ser perigosa aquela área. A minha filha também estudava num colégio que era bastante arborizado, então também os pais vinham com medo em relação a isso. Quando eu precisei me voltar de todo o meu coração para uma ideia que a gente falou hoje, que foi a ideia do domínio. Ter domínio para viver em harmonia, domínio para harmoniosamente poder ver todas as coisas. Tudo que foi criado nessa presença vive com domínio, vive com harmonia, perdão. Eu tenho domínio para só aceitar a harmonia. Então eu fiquei pensando, nenhuma ideia que Deus criou pode me prejudicar, nenhuma ideia pode me ferir ou pode denegrir o meu estado de perfeição e saúde. Então eu comecei não só a me firmar nessa presença e nesse domínio de só aceitar o que é harmonioso. E eu percebi que as minhas relações também com pessoas no trabalho ou da família foram melhorando, porque eu só estava consentindo viver em todas as ideias vivem em harmonia, não podem estar em desarmonia. Nenhum elemento, nada. Não tem mar que tenha parado os hebreus de atravessar, não teve vento do deserto que tenha deixado o suprimento deles sem ser vivido, usufruído. Então, não tem nenhuma condição que possa me impedir de viver em harmonia com tudo que existe. Porque vivemos em harmonia, na harmonia, somos constituídos de harmonia. Então, um pensamento simples me invadiu, uma inspiração, um ar mais celestial. E nessa visão desse amor que a harmonia da minha existência traz, eu não tive mais o medo. Eu não precisei me submeter a esse tipo de pensamento. E isso me fez seguir. Isso me fez não ser atingida, não ser atacada por essas visões distorcidas de conclusões humanas. Nem eu e nem
a minha filha, que era bem pequena, e a gente vai ver como que o pensamento dos pais, a importância do pensamento dos pais em relação às crianças pequenas. Então, a gente vê que eu fiquei muito grata por isso, porque eu não fui, e nem você, e nem serei, porque é impossível nessa presença eu ser atacada. Eu viajei para a África também, quando ainda estava o surto da ideia, né, de um contágio, e eu pude viajar, fazer a conferência, me alegrar profundamente, conhecer a África, em Angola, mais especificamente, foi uma experiência linda, é uma alegria imensa estar lá, e voltar para minha casa, sã e salvo, porque eu saio e volto em paz e em segurança, porque eu estou nessa presença. Então, todas as vezes que as crenças coletivas, individuais me assolaram numa opressão, eu pude me ver livre, com os conceitos básicos de que tudo que existe é harmonioso, não pode nenhuma ideia me prejudicar, nenhum mal, nenhuma malícia, nenhuma conspiração, nenhum engano pode me atacar. Então, essa consciência, até hoje, me faz viver, me faz reconhecer que eu estou no esconderijo do Altíssimo. Me faz saber que nesse lugar, nessa consciência, eu não sou atacada, eu não sou atingida. Nessa consciência só existe a presença do bem, da harmonia, o poder do bem e da harmonia. É lindo você ser livre exatamente agora, exatamente onde as circunstâncias parecem terrificantes. Somos livres, completamente livres. Então, isso me fez, naturalmente, também, cada experiência da gente, por mais simples que pareça, saber, bom, esse fundamento, ele traz diferença na minha experiência. Esse fundamento, ele me faz viver agora. Não no futuro, não em um dia, agora, essa verdade. A gente não tem que esperar. O Paulo, nosso apóstolo querido também, né, que a gente já citei ele antes, ele fala: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então agora é a hora de nos basearmos nesse fundamento. Mudou a base do pensar, muda os parâmetros, muda os conceitos. Se estabeleceu no parâmetro real, vê a imagem real, a imagem ideal. Viu a imagem, capta essa imagem, a sua experiência, ela se traduz diferente, porque a imagem que está traduzindo essa experiência está sendo diferente. Então, eu me sinto hoje, mesmo no Rio de Janeiro, onde todos esses... porque é calor, porque o clima, porque tem as condições favoráveis. A única condição favorável é a do amor. A única condição favorável é da perfeição, é da saúde, é da alegria, é da paz e é da harmonia. Então, quão importante é a nossa consciência espiritual para não se sentir atingida e contaminada, ou mesmo atacada. E uma pessoa outro dia falou: você é do Rio de Janeiro, então já teve isso, já teve aquilo. Não. Eu vivo aqui, mas a questão realmente é o lugar mental que eu vivo, que eu existo, que eu tenho consciência que eu me movo. Nesse lugar não tem o mal. Por isso que nem eu e nem ninguém precisa ser assolado por essa ideia do contágio, seja por um vírus, por um mosquito, ou por qualquer outra coisa, ou por uma alimentação, ou por qualquer outra história dessas conclusões materiais. Isso é muito, muito importante. E a gente aprende na ciência cristã como que a oração, ela não é pedir para melhorar. Porque se eu estou vendo uma imagem deturpada, eu preciso ajustar o foco. Eu não é melhorar a imagem está ali, perfeita, nunca foi alterada. Mas é ver essa coincidência do que é e do que está sendo projetado. E a gente vai ver como essa consciência espiritual e o que traz a cada um de nós essas imagens corretas, como é que isso acontece para a gente.
Então, a gente tem um grande demonstrador dessa verdade, que foi Jesus. Jesus nos mostrou nessa imagem verdadeira do homem. E é interessante, a ciência mostra com precisão Jesus, o homem, e o Cristo como a ideia espiritual, a natureza divina que habilitava ele a fazer tudo aquilo que precisava ser feito. Porque, veja bem, ele precisava vir dessa forma humana para a gente entender, para a gente compreender. Mas o que habilitava? Não era um poder em si mesmo, ele cansou de falar sobre isso, cansou não. Mas ele falou sobre isso diversas vezes, que era o reflexo, era pelo Pai, era pela mente, Deus, e ele como reflexo fazia. E essa natureza divina é a nossa natureza. Essa natureza está presente. Essa natureza que ele mostrou que veio a consciência humana. Não é que a natureza vem em mim falar, Evelyn, não é assim. Essa arquitetura divina, a consciência humana, é a maneira como nós estamos nos percebendo agora, que nos dá forma, contornos e cores, mas essa forma humana pode ser clarificada, essa consciência pode ser clarificada, porque ela ainda está trabalhando com a distorção e com a realidade. Agora, o Cristo é a imagem real que chega e fala, olha que você é. Ele não vem mudar o que eu sou, ele vem me mostrar o que eu sou. Vem mudar, sim, a maneira de eu me perceber, a maneira de eu reconhecer a realidade. Por isso que ele é luz. Porque é o Cristo, que é incorpóreo, é espiritual, é eterno, ele sempre presente na consciência humana. Quando Jesus, na experiência terrena de Jesus, ele pôde, na plenitude do Cristo, entregar à consciência humana o que nós somos aqui e agora, que somos livres de toda opressão. Então, Jesus, nosso amor, nossa gratidão, não é a pessoa... Não, a gente ama e é grato infinitamente. Mas nós só somos realmente gratos se nós usufruirmos do que ele ensinou, se nós praticarmos o que ele ensinou, que não é divisão, não é segregação, mas é unidade, é amor, é lançar fora o medo, é ter autoridade, se valer dessa autoridade e viver a vida divina. Isso é importante. Então, na oração, nós alinhamos o nosso pensar com a verdade espiritual. Nós alinhamos a maneira de nós nos percebermos espiritualmente. E aí o Cristo, ou seja, calar todas essas sugestões e o Cristo revela, é ele que age em nós. Então a oração não é consertar, não é repetir, porque palavras e palavras podem até criar autossugestões, mas efetivamente não nos remete à imagem real. O que nos remete à imagem real é essa consciência crística, essa natureza do Cristo que nos revela e tem o poder de iluminar a consciência humana e de ver que não tem marcas, que não tem mágoas. Então, a gente falou sobre essa maneira de pensar que pode nos ajudar, seja quando a gente tem uma experiência da doença, a gente tem uma experiência de angústia, e também quando a gente passa por alguma situação que parece que não tem jeito, que tem um carimbo dizendo vai sofrer pro resto da sua experiência, vai ficar traumatizada, vai ficar prejudicada. Isso não é a verdade, porque a ideia original está preservada em paz e em segurança. Então, meu último testemunho para vocês vai falar justamente isso, como a oração revela essa imagem real, que não tem marcas, que não tem traumas, que não tem ressentimento. Eu tenho uma amiga muito querida, que ela faz mais de 40 anos, ela passava, a família dela tinha um contexto, o pai dela, revoltas sociais, políticas, e acabou tendo dificuldades financeiras, então tinha muita violência em casa. Então elas trabalhavam desde criancinha o dia inteiro, inclusive a violência sexual. Bom, a gente percebe também o quanto a sociedade, esse pensamento coletivo progrediu, porque o progresso é a lei, a doença não é a lei, o mal não é a lei, mas o progresso é a lei. Então hoje a gente já vê mecanismos sociais que ajudam, mecanismos sociais que já estabelecem um padrão com mais segurança, né, para todos. Mas na época não tinha, não se falava sobre isso, ela achava que isso era natural e normal em todas as suas famílias, em todas as famílias. Até que um dia
o pai dela passou numa igreja da ciência cristã que sempre tem uma sala de leitura. Um cientista lê, estuda, né? E nessa sala de leitura tinha um tema. E aquilo chamou a atenção dele, ele entrou e conversou com a atendente da sala de leitura. E na sala de leitura ele achou interessante e foi tão tocado por aquilo, porque ele conhecia a Bíblia, veja bem, mas mesmo assim isso não o livrou das atrocidades, porque não é uma questão de saber as palavras, é uma questão de compreensão, né? Dessa base espiritual que a gente se fundamenta. Bom, ele levou seus filhos no domingo à igreja. Juntou todo mundo e foi para a igreja. E ela disse, Evelyn, depois eu tive a consciência daquele momento, o que eu senti naquele dia da escola dominical foi a presença do amor. Foi algo tão especial para ela, tão acalentador, tão confortador. Ela disse, nossa, é isso que eu quero. E por que que uma criança pôde identificar? Porque isso é a nossa natureza. A nossa natureza é querer o bem, a nossa natureza é fazer o bem, a nossa natureza é viver o bem. E não querer o que não é real, o que é o mal, ou gostar de ver o outro, ou rir porque o outro tropeçou, ou gostar que o outro se dê mal porque não é a minha ideia, não é. Então a gente precisa vencer essa condição com disciplina, com domínio, né? Bom, mas ela, enquanto criança, ela só sentiu esse conforto e falou, é isso que eu quero. E é isso que todo mundo pode experimentar, o amor e o desejo, o coração puro para o bem. E ela passou a ir para a escola dominical, o pai dela não foi mais com constância, os seus irmãos foram, os membros se ofereceram para buscar as crianças na escola dominical e ela começou a aprender como as histórias bíblicas podiam ser praticadas, aplicadas em ensinamentos. Então, com queimaduras, que ela muito pequena ainda cozinhava, então ela precisava, como ela orou, como ela ajustou o foco, né? Mas sempre ela dizia que o mais impressionou ela é pensar que o amor estava com ela, que o amor não estava só ali naquela escola dominical, mas que aquela escola dominical é que estava no amor. E esse senso do amor, essa presença leve foi o meu maior refúgio, saber que eu estava nessa presença. E em momentos absolutamente difíceis para ela, era exatamente ali que ela dizia, mas Deus está presente. Né? Essa é a rocha, ela dizia, tem um hino que fala sobre, nessa rocha, né, que a gente está, então ela dizia, é nessa presença que eu estou. E isso ia imediatamente dando a ela, né, proteção. Quantas vezes ela foi vendo cada vez menos violência no lar, cada vez menos ela era atingida ou atacada por aquela mentalidade, e ela via o amor. Então, na escola dominical, ela foi aprendendo, ela foi vendo a defesa dela nessa base da presença do amor, e isso foi dando expectativa de vida, alegria de vida a ela. E uma das coisas que ela diz que foram assim, que foi assim, na verdade, mais importante, ela saber que como ideia de Deus, como imagem de Deus, ela não podia trazer marcas. Ai, desculpa. Ela não podia trazer marcas, ela não podia ser traumatizada, ela era livre desse conceito de ódio, né? E ela percebe que quanto mais ela via paz, menos violência, até que o pai dela fala, olha, eu realmente não consigo mais conviver com vocês, com tudo que eu fiz. Eu preciso sair, me isolar, preciso sair daqui. E ele sai e ela diz, Evelyn, o que me veio ao pensamento foi dar a ele um Ciência e Saúde que mudou a minha vida. Eu vi a presença, eu vi a autoridade, eu vi um cenário humano mudando, né, em progresso, em luz. Então eu sabia que essas ideias mudaram a minha vida e ia mudar dele também. Ele também tinha o direito de viver isso. Então ela vai, faz uma dedicatória, eu nem vou ler porque eu choro. É linda a dedicatória que ela escreve para o pai dela. E ele vai, leva os irmãos, homens, e onde eles viviam não tinha tanta, era para o interior, então sempre eles acendiam uma fogueira à noite, e é onde ele ficava lendo o livro. Uns anos depois, a seguir, ele faleceu, e os irmãos dela falaram para ela, olha,
Você não sabe o pai que nós tivemos. Uma mudança completa. E eles devolveram o livro para ela. E ela via as marcas por causa da fogueira, né, dele passar, né, o livro. Então ela via, ela falou para mim, Evelyn, eu sei que essas ideias acompanharam meu pai nessa transformação, nessa mudança de base, né, para ele se libertar daqueles conceitos opressores que ele tinha. E ela diz, hoje, Evelyn, a única coisa que eu guardo do meu pai é o livro. Porque eu aprendi as coisas mais importantes, a consciência, a oração constante, a compreensão, a busca por Deus, livrou da violência. Mas ela disse a coisa mais importante, eu podia ter me livrado da violência, mas se eu não me livrasse da condição do trauma, de rejeitar, de ver como nula uma lógica humana não inspirada, dizendo que ia ter trauma, não ia ser feliz, ia ser amarga, não ia mais poder ter família, que não ia, sabe, ser amorosa. Rejeitar essas imagens, essas conjecturas, essas conclusões errôneas, limitadas, fez com que ela se valesse da liberdade. Fez com que ela usufruísse a liberdade. Uma ideia espiritual não é marcada. Somos livres. Nós não temos que viver traumas, porque nós somos livres. Como os egípcios, os hebreus, quando saem do Egito, eles saíram da terra da escravidão, mas se eles não mudassem a mentalidade deles, eles não usufruiriam desse estado de consciência pleno. Assim foi com ela também. Parou a violência, mas se ela não estabelecer, mudasse essa condição mental dela de reconhecer a imagem pura, sabe, intacta, inviolável, ela não seguiria adiante. É uma pessoa doce, maravilhosa, amorosa. É um presente ter a amizade dela e é um presente ver o que ela faz pela humanidade. Então, não é lei. Não é lei que tenhamos que sofrer, não é lei que tenhamos que passar por traumas, não é lei que temos que condicionar nossa alegria a pessoas, a coisas, à infância, não é lei. Eu sou livre, feliz e harmoniosa agora. Cultivem essa verdade, cultivem essa base, porque nós somos livres. A senhora Ed também passou por tanta opressão, por ser mulher, eu estou falando de 1866, quando ela descobre a ciência cristã, quando ela escreve um livro em 75, quando ela funda a igreja, os periódicos, a opressão, porque desconstruía uma mentalidade em conclusões finitas. Mas não sucumbiu, porque a gente não sucumbe. Minha amiga estava livre desse pesar. A senhora Ed foi adiante, não se permitiu ficar adormecida, murmurando ou vitimada pelas circunstâncias, e nós também, cada um de nós, porque a nossa condição de existir é que nós somos livres da opressão. E a minha amiga disse para mim, Evelyn, eu te autorizo contar a história, tem que assinar, autorizar, a gente teve conversas, claro que eu resumi, mas ela disse para que você leve para o mundo inteiro. Agora eu estou levando para Portugal e para a Europa e para todo mundo que depois pode assistir esse vídeo, que o amor, ele nunca falha. O amor nunca falha. É poderoso para nos revelar a nulidade daquilo que parece nos magoar. Então, para terminar a nossa conferência de hoje, a nossa celebração, a nossa reunião de família, da nossa família universal, eu vou terminar com duas citações do que os cientistas cristãos, onde eles sempre buscam a inspiração. E nesse momento que a gente precisa de inspirar, de se inspirar em ideias espirituais, se elevar nessa base espiritual, que é sólida, que é permanente, que transforma a nossa experiência. Eu vou terminar com a citação do livro Ciência e Saúde e com a citação da Bíblia. A ciência cristã ergue o estandarte da liberdade e grita: segue-me.
foge da escravidão, da doença, do pecado e da morte. Jesus traçou o caminho. Cidadãos do mundo, aceitai a gloriosa liberdade dos filhos de Deus e sede livres. Esse é o vosso direito divino. E da Bíblia, leremos de Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, para terminar a nossa conferência, não posso deixar de convidar vocês para permanecer nessa base mental, nessa base espiritual do pensar e do agir, porque nós somos livres. Essa é a condição. Não abram mão dessa condição. Ela não muda, mesmo se você abrir mão, ela não vai mudar a sua condição, mas você não vai usufruir. Mas hoje vamos celebrar que estamos ativos, conscientes e que vamos usufruir da nossa liberdade, porque é o nosso direito divino. Com muito amor, com muita gratidão, desejo a vocês uma linda caminhada ascendente, uma jornada livre de toda a opressão, porque nós estamos no amor divino. Boa tarde a todos.